esse é um filme com créditos, com legenda, para contar a história de dois pratos que fazem parte da vida desse chefe. São parentes dele, são coisas que ele cozinha no seu restaurante. Além de ser muito italiano, é muito legal, porque você consegue lastrear através de um filme desse a história de um território, a história de um ingrediente, a história de um chefe e o que ele serve no seu restaurante. E por mais maluco que pareça, quem cozinha para um chefe italiano são dois chefes japoneses, que isso é muito legal. O chefe, então, ele, essa altura do campeonato, na vida, no século XXI, ele deixa de ser o personagem principal do seu restaurante e vira assunto de outras manifestações artísticas. Eles são personagens de outros filmes, eles são fonte de inspiração de outros filmes e, mais que tudo, eles são inspiração para um país. E aqui a gente vai ver 3 trechos de 3 filminhos. Quer dizer, vamos ver os trailers de 3 filmes, longa-metragens, ou seja, filmes com mais de 90 minutos de duração, em que um vai servir os pratos de um restaurante no País Basco, que se chama Mugaritz, vai servir para inspirar uma composição de música, ou seja, um músico quer musicar, quer fazer uma trilha sonora para 5, 6 pratos desse restaurante. Um outro filme que a gente vai passar, também o trailer, que chama Il Somni, dos irmãos Roca, que hoje em dia são um restaurante... Hoje eles são 2, mas quando foi feito o filme eles eram número 1 do mundo. Que eles resolveram que a cozinha já não bastava mais para a viagem deles. São 3 irmãos, muito, muito interessantes, muito especiais, que resolveram fazer uma ópera multissensorial. E para isso fizeram uma trilha sonora, uma trilha visual, ou seja, uma série de elementos visuais. E encenaram isso, e obviamente fizeram pratos, 12 pratos, com 12 interferências visuais, com 12 trechos de música, e convidaram 12 convidados. Convidaram convidados é ótimo, né? 12 personalidades das mais variadas áreas, físicos, antropólogos, músicos, um outro chefe, um artista plástico, e fizeram essas 12 pessoas se sujeitarem a essa experiência multissensorial. E a gente morre de inveja porque eles comeram e a gente nunca vai poder comer o que eles fizeram. E o último filminho, também um trailer, de um filme que chama Finding Gaston. Gaston é um chefe peruano que trouxe o Peru para o mundo. Não foi só a comida peruana. É um chefe que tem 43, 44 anos, parece mais, mas ele é muito jovem, e que, se ele se candidatar à presidência da República no Peru, ele é eleito. O trabalho que ele fez de valorização de identidade da população local, através dos ingredientes e da comida peruana, e como ele levou isso para o resto do mundo, e como o governo peruano aposta e incentiva o trabalho desse cara. Ele tem hoje em dia no mundo 42 restaurantes. Ele tem mais de 30 escolas de cozinha nos pueblitos, nas cidades mais impossíveis de chegar no Peru. Ele devolveu uma dignidade a um país que era rodapé da América Latina. Então, ele é uma pessoa muito especial. Obviamente, ele não é um santo, como ninguém é, mas o trabalho dele é seríssimo. Então, a gente vai começar vendo um filme de como musicar um prato,
depois uma ópera multissensorial e depois como a comida é capaz de mudar um país. Mas a ideia é que um artista se inspira em outro artista para fazer uma peça musical. Vamos ver se os irmãos Roca saem inteiros quando resolvem fazer. Enfim, esses caras são realmente muito loucos. Então, o que eles falam de transversalidade, de usar outros recursos artísticos para se associar à comida, uma vez que gastronomia, que comida é arte, aqui é o extremo do extremo, é o tudo junto e tudo incrível. Eles viajaram longe, longe, longe. Todos esses chefes, todas essas pessoas que hoje em dia são ícones de cozinha, são revolucionários, eles vêm de família. Isso é uma informação muito importante. Todos eles, o pai e a mãe dos irmãos Roca, o senhorzinho, tem um restaurante há 60 anos, um pequeno restaurante. Máximo Bottura, a avó dele cozinhava todos os dias e servia comida para os peões da cidade. Então, todos esses chefes, ou seja, os grandes chefes, quando são de alma, eles têm um lastro. E isso é legal, e isso é importante. E foi isso que o Bottura quis mostrar no último pedaço da história dele, no Retorno. É isso um pouco, de uma maneira um pouco mais maluca, porque os espanhóis são mais malucos que os irmãos Rocas quiseram mostrar. E por último, aqui neste pedaço, a gente vai ver o nosso querido Gaston Acúria transformando um país. Llega un momento donde dices, oye, a ver, aguanta. Estás en un restaurante, estás cocinando, pero le estás dando de comer a esas personas que, igual que tú, tuvieron la suerte de toda la vida y tuvieron para... ¿Es eso lo que quieres en la vida? Para eso vas a ser cocinero, para encerrarte en este restaurante, cerrar los ojos y no mirar a los costados. Todo sueño tiene un comienzo. Tiene historias. E inspiraciones. Y está la pasión. La pasión que te lleva a generar un cambio. ¿Por qué te gustan hacer las cosas? ¿Por qué? Por primera vez en la pantalla grande. La historia de un sueño. Cocinar no solamente ponerte frente a una sartén y hacer una cosa al cabo, ¿no? Eso no es cocinar. De un país. Perú. Y su cocina. Yo me llamo Gastón Acúrio, soy de Lima y soy cocinero. Buscando a Gastón. Esses filmes não chegam ao circuito comercial fácil. É difícil encontrar na internet.
O filme do Mugaritz BSO você pode encomendar, é um livro que tem a trilha sonora e o DVD. Você tem que encomendar a Amazon, esse tipo de coisa. O Ersomni, quem sabe, a gente consegue trazer esse ano. E o Finding Gaston também. Então, quem sabe a gente pode ir ao cinema de verdade, na sala escura e assistir esses filmes de verdade, né? Agora, o chefe não é nada. O restaurante não existe. Se não tem quem vá comer, né? O cliente, o comensal, a outra ponta, para quem essas pessoas cozinham. E aí se criou, em função um pouco dessa supervalorização do chefe, do prato, da comida, dos restaurantes, das tendências, das novidades, das técnicas extraordinárias, uma categoria de gente que a gente chama os foodies. São os viciados por comida. Nós que estamos aqui somos de alguma maneira um foodie, senão a gente não estava aqui. São aquelas pessoas que querem conhecer todos os restaurantes do mundo, todos os restaurantes estrelados, querem conhecer os chefes, querem provar os ingredientes mais malucos, são amigos do chefe, né? Fazem foto e usam da internet, do Instagram, do Facebook, do blog, para dar a sua opinião, são experts sem especialidades. Mas isso é uma categoria justa, todo mundo tem o direito de comer e dizer o que pensa. Hoje em dia, com toda essa comunicação rápida e volátil, então você pode falar o que quiser. Se você tem uma conta no Instagram, ou se você no Twitter, ou sei lá quais são os aplicativos de compartilhamento de informação. Se você fizer uma pesquisa entre pratos de comida, existe uma quantidade brutal. Todos os meus amigos, os seus amigos, os amigos dela, fazem foto de comida. Comem e dizem o que comeram. Dizem o que era o prato. Alguns comparam com o mesmo prato de um outro restaurante. São cheios de opinião e tem curso de como fotografar um prato. Vá com como fotografar um prato com o celular. Ou seja, existe essa nova classe de indivíduo. E esse indivíduo pede também um material cinematográfico, um tipo de tendência estética que antigamente era só usada para publicidade. Você queria vender um produto, vender um drink, um cinzano, Carpano, whisky, Jack Daniels. Você fazia uma foto onde você sentia na boca, mesmo só olhando uma foto. Hoje em dia, com as facilidades de filmar no celular, de camerazinhas portáteis, GoPro, que você põe na cabeça e filma tudo o que você está vendo, se criaram os filmes que a gente chama de food porn. São filmes que exageram na plasticidade, que você sente fome, se bobear, você sente quase o cheiro da comida nesses filmes. E os chefes e os restaurantes também fazem uso dessa estética food porn para vender o seu peixe. Existem produtoras específicas que fazem curtas e pequenos filmes plasticamente perfeitos. Existe um pouco assim uma classe amadora de fazedores de cinema que fazem a história de um restaurante, de uma lojinha que vende linguiça. E tudo isso tem suporte na internet, tudo isso encontra algum lugar para passar, algum canal de televisão específico de comida. Esse é um outro segmento que cresce aqui no Brasil. A gente
né, na TV a cabo tem pelo menos 3 canais que só falam de comida, tem horários em canal nacional, GNT, que é da Globo, tem uma quantidade de programas que ensinam a cozinhar, né? Receitas, chefe, o artista na cozinha, o apresentador na cozinha. Então eu trouxe aqui 4 filminhos que são muito, muito significativos dessa nova tendência. Esse primeiro filme é de um restaurante de vanguarda em Barcelona, obviamente. De novo, os chefes espanhóis abrindo fronteiras. A gente vai ver, como viu ontem na festa de Babette, é uma cópia do clima, da intenção do que aconteceu no jantar de Babette, nesse filme diverso, onde o que importa aqui eu chamei de o porno-chefe, porque é por causa dele que tudo vai acontecer com as pessoas que estão lá sentadas nessa mesa. Vamos ver o filminho inteiro. Isso rodou, eu achei na internet, alguém postou no Facebook. Cadê o filminho? Bom, esse chefe chamado David Muñoz é considerado um bad boy, assim. É um punk da cozinha. Ó, a gente vai ver a cara dele, se tudo der certo. Ó, vamos lá. Então, voltando a essa história dos porno foods, food porn filmes, aí também se desenvolve todas umas diferenças estéticas, né? Uns mais doces e sensuais, outros mais calientes e picantes. Então eu vou começar mostrando esse que é todos são pequenos, todos eles têm que... são videoclipes, na realidade, não é cinema, mas são estilos estéticos de lidar com a comida e plasticamente aumentar a vontade de comer, porque é isso que a gente está atrás. Isabela, essa é a ideia do food porn. E um pouco mais explícito, temos versão masculina, e para agradar as meninas, diz, dá fome, não dá? Outra mais, também aquela. Vamos voltar no diverso, então vamos desde o começo. Então, esse universo do food porn realmente vai longe, vai existir muito, muito. Todos os restaurantes vão fazer a sua propaganda dessa maneira. É um jeito de conquistar, é um jeito de através de uma propaganda, um pequeno filme, um videoclipe. Ou seja, o chefe hoje em dia já é um astro, né? Como se fosse, sei lá, Prince, um cantor, alguém que você segue, que você tem que comprar o disco 1, o disco 2, aqui você tem que ir na temporada inverno-verão, o que tem de novo, qual é o novo menu do ano, ou seja, viram popstars. E um bom jeito de propagar a fama e que alcança todo mundo, inclusive quem está longe de Barcelona e que não consegue por os próximos 6 meses uma reserva no diverso, é assistir o filme e ficar com vontade. Esse é a ideia desse encontro de hoje era fazer esse paralelo entre comida e arte, entre o chefe como artista, e tem por último um pequeno lindo, que aqui é um DVD, então eu tenho que tirar esse que temos do nosso Botura. E para encerrar, um mimíssimo de um filme de 48 segundos que chama Sushi, a feitura da felicidade, e que está na categoria food porn,
que está na categoria de qualidade plástica. Por incrível que pareça, ontem você me perguntou de produções nacionais. Aqui o que se produz são receitas. É fulano ensinando a cozinhar. É fulano indo em algum lugar e mostrando como é feito. Não existe, eu pelo menos não conheço, filme sobre a vida de um chefe ou sobre alguma das outras coisas que a gente viu fora o estômago e alguns pequenos documentários que a gente vai ver amanhã. Filmes de porno food, eu não consegui encontrar nada, eu nunca vi feito aqui. Pecado, porque a gente aqui também tem uma qualidade de artistas chefes e de ingredientes incríveis. Então, uma coisa interessante que alguém, quem sabe um dia a gente propõe fazer, é um concurso, é incentivar a produção de pequenos filmes sobre gastronomia, junto às universidades, às escolas de gastronomia, às escolas de cinema, quem sabe, se RTV na FAAP, sei lá, que esse assunto seja mote de TCC, quem sabe? Porque eu acho, né, que as escolas de gastronomia, você estuda gastronomia, né? Tem alguém aqui que estuda? É escola de cozinha, escola de culinária, né? Se a gente levar em consideração, desde que eu venho falando do início, que gastronomia é uma área multidisciplinar, pode ir para qualquer canto, dentro da escola de cozinha, dentro da escola de... Bom, mas para encerrar, vamos ver esse lindo Carlos. Então, eu queria agora chamar a Isabela ou o Plínio, ou a Isabela e o Plínio, para falar do próximo curso de março, rotas,